Ai, gente, não consigo me levar a sério. Olá, pessoas deste canal. Muito bem-vindos. Finalmente, eu criei um canal para falar sobre a minha vida, sobre minhas experiências aqui nos Estados Unidos. E eu fiz um roteirinho de perguntas para começar este bate-papo. Então, o primeiro aqui, a primeira pergunta, como você se mudou para os Estados Unidos? Como eu me mudei para cá? Foi por meio de um intercâmbio, um programa de intercâmbio. A próxima pergunta seria: por que você decidiu este programa de intercâmbio? Então, esse programa de intercâmbio se chama Programa de Au Pair. Ele te permite morar nos Estados Unidos por 2 anos. Apenas 2 anos. No primeiro ano você pode sair do país, você pode viajar a outros países e tudo mais. No segundo ano de programa, você não pode sair, não pode, né, visitar outros países ou ir para o Brasil visitar. No segundo ano você não pode. Por que que eu decidi este programa de au pair, esse programa de intercâmbio? Um intercâmbio mais duradouro. Muitos dos intercâmbios, eles têm durações de 3 meses, 6 meses. Varia muito do tipo de programa de intercâmbio que você procura, né? Mas a maioria deles é assim. Só que esse programa de intercâmbio, ele te permite morar 2 anos nos Estados Unidos. Então, ele é viável e também ele coube no meu bolso na época. E é, querendo ou não, dos programas de intercâmbio que muitas pessoas procuram. Agora eu acho que ele está mais em evidência, mas na minha época eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar de um amigo meu, na época eu estava fazendo faculdade, e ele tinha acabado o intercâmbio dele, o período de intercâmbio dele, e ele começou a faculdade na minha faculdade. E a gente conversando, né? E ele falou: Ah, por que você não faz e tal? Comecei a pesquisar. Inclusive, antes de eu vir pra cá, eu pedi alguns conselhos pra ele. Ele é professor de inglês. Então, ele me ajudou bastante com idealizações e como me programar e tudo mais. A ideia, ele que plantou na minha cabeça. Então, é o programa de au pair. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas sobre o programa ainda, ou sobre o programa de intercâmbio, eu posso fazer um vídeo só relacionado ao programa de intercâmbio. Obviamente, a pergunta que não quer calar: quantos estados você já conheceu morando nos Estados Unidos? Morando aqui em 2 anos, eu só conheci 10 estados por agora, por enquanto. Se eu não me engano, são 10. São New Jersey, Delaware, Miami, Flórida, no caso, Filadélfia, Washington, D.C., Boston, New York, Chicago, Minnesota, Wisconsin. São 10. No meu primeiro ano de intercâmbio, eu morei em Minnesota. No meu segundo ano, eu me mudei para Filadélfia, que foi o melhor ano da minha vida. Não vou dizer que Minnesota não foi um dos melhores anos da minha vida, mas foram difíceis, porque tem toda a questão de adaptação e tudo mais. Mas o segundo ano foi um pouco mais relax, foi mais tranquilo. Eu morei um ano em Minnesota e no meu segundo ano de intercâmbio eu me mudei para Filadélfia. E agora eu estou morando em New Jersey, que é do lado de Filadélfia. A próxima pergunta seria: foi difícil de se adaptar? No começo foi, não só alimentar, mas eu acredito que a comunicação, meu inglês não era tão bom na época, se eu posso dizer assim. Ele tá evoluindo, eu tô chegando lá, mas ele não tá onde eu quero ainda. Então, para me comunicar foi um pouco difícil, porque a família era indiana, então eles têm, assim como nós brasileiros que falamos inglês, temos sotaque, eles também têm um sotaque. Mas referente a isso, agora eu consigo entender qualquer tipo de inglês. É russo, polonês, qualquer tipo de pessoa falando. O meu skills melhorou muito eu morando um ano com esses indianos. Porque melhorou o meu listening.
maravilhosamente. Mas foi difícil, muito, muito, muito difícil no início. Porque se você já não entende muito o inglês americano, norte-americano, ou até mesmo o inglês britânico, outra pessoa de outra cultura, a outra forma de dizer as palavras, você também não vai entender. Então se torna um pouco mais difícil, mas eu pulei essa etapa. Muito bem. Mas foi muito difícil para mim a comunicação. Adaptação no quesito muito diferente. Não é difícil, mas é diferente. A forma como eles comem é diferente. A cultura indiana também era diferente. A próxima pergunta seria: o que foi mais difícil para você no processo de mudança? Teve algo marcante? No processo de mudança, eu acredito que foi muito difícil, assim, tudo foi muito novo, porque eu nunca tinha voado em um avião. Então, a primeira vez que eu peguei um avião foi do Brasil, foi de Navegantes para São Paulo, de São Paulo para Chicago, Chicago para Minnesota. Então, foi muitos aviões. Já assim, numa primeira lapada. Foi difícil deixar minha família. Morei a minha vida inteira com a minha mãe e minha irmã mais nova. Então, foi sim muito difícil deixar minha família para trás para a realização de um sonho seu desde quando, né, você era criança. É um país novo, a língua é diferente, a forma como eles se vestem, a forma como eles falam, o tratamento. Então, eu tive muita sorte porque em Minnesota eles são muito, muito educados. Eu conheci pessoas maravilhosas. Aqui eu também, em Philly, eu também conheci pessoas maravilhosas, a host family, a família que me hospedou, né? Que eu trabalhava para eles. Foram maravilhosos, me ajudaram muito, aprendi muito com eles também. Então, foi uma experiência muito boa, mas foi sim muito difícil se adaptar. A mudança, para mim, eu acredito que eu já vim com a mente bem aberta, sabe? Para esse tipo de programa, esse programa de intercâmbio, você precisa é, entender que é preciso ser uma pessoa mais volátil, estar preparada para dificuldade, digamos assim, para momentos difíceis. Porque, primeiro, não é a sua casa, você está trabalhando e morando com os seus chefes e é cuidando de crianças que não são suas. Então, tem toda uma. É todo um. Você tem que saber como levar o seu dia a dia, como se portar, aprender a se relacionar de uma outra maneira, de uma outra forma com uma pessoa de outra cultura, com outra forma de pensar. Então, você tem que ser volátil, você tem que estar disposto a aprender. Já vim com esse pensamento de eu preciso entender que eu preciso estar apto a mudanças. Então, eu sabia que eu não ia ficar 2 anos no mesmo estado por diversos motivos. Mas eu já sabia que eu não queria ficar 2 anos no mesmo estado, eu queria conhecer outros estados nos Estados Unidos, eu queria morar em outro estado, ter a oportunidade de morar em outro estado. Então, eu vim com a ideia de que eu vou morar, vou trabalhar, vou fazer o que eu preciso, e depois eu vou me mudar e vou fazer a mesma coisa. E daí por diante, para onde a vida me levar, eu tô indo. Próxima pergunta é: foi difícil fazer amizade? Não foi difícil porque quando você é au pair, você é colocado num grupo com outras au pairs, com outras pessoas deste mesmo programa de intercâmbio, que são da África, que são da, do México, que são da Colômbia, que são da Argentina, que são do Brasil, que são ah, da França. Então, você é colocado nesse grupo e todo mensalmente tem atividades em grupo que você pode fazer. Então, não foi difícil, porque eu conheci uma pessoa maravilhosa, a minha amiga, minha casca de bala, Kelly, que ela era do Brasil também, do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou de Santa Catarina. E ela estava indo justamente para Plymouth, Minnesota, que é onde eu morei por um ano.
E ela estava indo primeiro do que eu. Então nós nos encontramos num grupo do Facebook, de au pairs. E nós temos contato até hoje, enfim. Mas assim, não foi difícil pra mim, porque eu tive muitas atividades, eu conheci pessoas brasileiras, um grupo de brasileiros maravilhosos. A gente saía pra fazer várias coisas. E não foi difícil pra mim fazer amizade. Eu tenho amizades da África do Sul, ah, tenho amigos do México, tenho amigos da Colômbia, tenho amigos da França, enfim, de todo canto. Acho que esse tipo de intercâmbio, ele te conecta a outras realidades, a outras pessoas, ah, te faz. É conexão mesmo. Você tem outros tipos de interação com outras pessoas e outras culturas também. A próxima pergunta é: você já realizou algum sonho, gente? Desde que eu pisei meu pé nesse país, eu tenho realizado sonhos atrás de sonhos, assim, ó. Só sonhos. Patinar no gelo. Foi um sonho, assim, pra mim, que eu parecia que eu já sabia, que eu nasci pra isso. Eu nasci, eu nasci pra patinar no gelo. Vendo filmes e séries, era uma coisa que eu queria muito, 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 era patinar no gelo. A primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei pra Minnesota foi procurar um ringue de patinação e eu patinei. Gente, são vários. Era coisa assim que quando eu dirigindo, gente, nunca me imaginei dirigir nos Estados Unidos. Aí, aquele videozinho da menininha era meu sonho. Era meu sonho. Gente, era o meu sonho. Era o meu sonho. Isso também, era o meu sonho. Era o meu sonho. Gente, era o meu sonho. Eu tava assim. Fui pra Disney. Fui. Viajei pra Miami. Fui pra praia de Miami. No meu aniversário. Eu conheci outros estados. Eu fui no show da Beyoncé. Fui para o show da Beyoncé. Eu cara a cara com a gata. Cara a cara. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela. Ela me viu. Ela me viu. Ela me viu. Foi o meu sonho. Eu achei que eu ia ser arrebatado. Eu achei que eu ia encontrar com o Todo-Poderoso. Eu juro pra vocês. Foi o meu. Esse foi o ápice. Este foi o ápice. O ápice do ápice. Eu até me emociono. Fui pra Disney. Fui pro show da Beyoncé. Dirigi. Patinei. Viajei. Eu tô fazendo de tudo. Estou vivendo um sonho. Eu ainda estou vivendo um sonho, porque vir pra cá já era um sonho pra mim. Então eu estou vivendo sonhos. Eu estou vivendo o meu sonho. O que um dia eu propus pra minha vida do que eu queria viver. E eu ainda tenho uma outra viagem programada que também era o meu sonho. Então eu estou vivendo um sonho, o meu sonho. E a última pergunta para esse vídeo não ficar tão longo, que já deve estar assim, enorme. Alguma novidade? Sim, eu estou noivo. Eu estou noivo. Eu estou noivo de uma americana. Como aconteceu o pedido? Para falar brevemente para vocês. Foi no dia do casamento da minha melhor amiga. Sim, eu roubei o momento pra mim. Mentira, ele perguntou pra ela antes se ele poderia pedir no mesmo dia. Então eu muito mais feliz, porque eu tava indo no casamento da minha amiga e no mesmo dia do casamento da minha amiga eu fiquei noivo. Não é legal? É muito legal, gente. Eu nem precisei pegar o buquê. Ela nem precisou jogar o buquê. Eu não precisei me esforçar. Eu não precisei me esforçar. Então, foi isso. Mas sabe o que é o segredo, gente? Uva debaixo da mesa do ano novo. Tá estourando lá meia-noite? Joga ali, ó. Não sei se era 7, não sei se era 10, só sei que eu fui comendo, minha filha. Fui comendo. Se eu comia mais, não sei, mas eu fui comendo. Tá aí pra vocês. Esse ano, você quer casar no ano seguinte? Uva. Uva verde. Tem que ser verde. Enfim, já tava conversando com ele antes disso. Mas muitas, muitas coisas aconteceram. E vai ficar pra um outro vídeo. Mas o casamento tá pra vir.
Se eu estou preparado, não sei. Mas eu quero que vocês venham comigo para essa nova aventura. Aquela. E é isso, gente. Eu estou noivo. É sobre. Não sei. Não sei mais o que dizer. E é isso. A única novidade, algo novo que tá vindo, é o meu casamento. Agora eu vou ter que planejar. Vejo vocês nos próximos vídeos.